É isso aí. Bom dia, meus amigos. Bom dia aqui na nossa primeira live. Ah, uma experiência para mim, uma experiência para nós aqui. Vamos tentar fazer com essa tecnologia aqui de um software utilizado, OBS, com vídeo aqui, com áudio, um fone de ouvido do nosso querido parceiro Skin Decor. E é isso aí, vamos começar essa live. Espero que todos gostem, tá? Haverá temas interessantes aí para quem quer entender um pouquinho mais aquela famosa frase, como olhar as coisas de fora da caixa, né? E tentar explicar um pouco isso e traduzir o que significa isso na nossa melhoria de resultados, principalmente em vendas, tá? Então, nessa nossa primeira live é tentar identificar onde que nós estamos através da análise de posicionamento, né, do que for, seja do nosso produto, seja do nosso mercado. Na verdade, essa forma de raciocinar, de olhar de fora da caixa para dentro da caixa, pode ser aplicada em qualquer segmento. Basta nós termos um pouco de criatividade e entender o conceito de como criar tudo isso. Então, nós vamos tentar passar sobre um processo, né, uma receita de bolo de como fazer isso. Essa primeira live ela é parcial, ela só vai explicar, por exemplo, aonde nós estamos, que é a figura, tirar a foto da situação atual, e aí nós faremos uma segunda live explicando quais são as ações que nós podemos ter, né, ou fazer para conseguir resultados que nós queremos, tá? Uma vez que nós entendemos onde nós estamos, nós saberemos para onde nós vamos, né? Que é a segunda live. Então, a gente vai dividir em etapas aqui, tá? Então, eu vou tentar ser o mais explicativo possível e, e é isso aí. Vamos tentar começar aqui com uma apresentação, né? Uma apresentação de PowerPoint, onde existe todo um processo, ok? Então vamos lá, né? Basicamente, o que nós desejamos? Nós desejamos entender as necessidades que nós temos com relação aos clientes, né? Para nós termos uma ideia de o que vender e como vender, né? Nós precisamos saber o que os clientes estão necessitando realmente, né? Ter uma perspectiva de longo termo, né? Porque nós vamos atuar de uma forma que necessita tempo, não é uma coisa do dia para a noite, tá? E objetivando, obviamente, mais vendas e mais lucros, tá? Então esse é o nosso principal objetivo aqui com essa explicação, tá? Obviamente atuando competitivamente no mercado que nós estamos querendo, tá? E depois de toda essa análise, a gente vai criar uma estratégia de vendas baseada, obviamente, nessa segmentação de mercado e posicionamento e alocação dos recursos disponíveis. Só para dar uma forma a isso, quando nós, por exemplo, olhamos para qualquer esporte, né, onde existe uma competitividade, existem diversas equipes, né, que nós podemos chamar equipes de concorrentes, por exemplo, no mercado, nos negócios, né, existem diversos jogadores, né, os jogadores são os recursos que nós temos disponíveis. Nós temos aí jogadores que jogam bem, ou seja, são recursos com habilidades, e, por exemplo, jogadores que jogam mal ou diferentes posições, né? De qualquer esporte que nós falamos, nós temos diferentes habilidades, diferentes posições, ou seja, diferenciais nos recursos disponíveis, né? No mercado. Então, quando nós estamos dentro do campo, nós somos os recursos, nós estamos atuando, nós estamos tentando vender, né? Estamos fabricando, estamos fazendo marketing, estamos produzindo. São os recursos, né? Os recursos que nós temos. Isso não é análise de posicionamento, isso é uma ação, é o que nós estamos fazendo para conseguir objetivos. Essa nossa live ela vai explicar um pouco sobre toda a figura, sobre o que não somente a forma de ser como um jogador, e sim a forma de ser como um jornalista que está lá de cima do campo, olhando todo aquele cenário, olhando a arquibancada dos
dos parceiros, né, de uma certa equipe, o outro lado da arquibancada, que são os parceiros da outra equipe, os dois times em campo, ou os 7 times em campo, ou seja, os concorrentes, né, daquele mercado, e, obviamente, as características dos jogadores, né, são as características dos recursos e as habilidades dos mesmos. Então a gente vai ter uma visão de fora, lá de cima, lá da visão do jornalista ou até mesmo do técnico, né, para conseguir tirar uma foto, criar uma caixa. Né? É a famosa frase, olhar de fora da caixa. Para que nós olhemos para fora da caixa, nós precisamos identificar o que é a caixa. Tá? Então, estou fazendo uma analogia aí com o esporte, porque o esporte é um ambiente competitivo, como é dos negócios, e a gente vai tentar fazer isso. Tá? Então, o que nós desejamos é isso aí, é entender as necessidades dos clientes com uma perspectiva de longo prazo, objetivando mais vendas e mais lucros e atuar competitivamente no mercado. Tá? E após isso, obviamente, nós vamos criar uma estratégia com essa análise de segmentação. Vou explicar um pouco passo a passo, a receita do bolo e como fazer isso. E vamos alocar os recursos que nós temos disponíveis para conseguir os melhores resultados. Tá? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É importante que nós entendamos aonde nós estamos para conseguir chegar onde nós queremos. Tá? Então vamos começar. Qual que é a receita do bolo? A primeira parte da receita é o que nós havíamos falado, identificação do produto a ser vendido ou estudado. Nesse caso aqui, nós aqui da Orbitec, por exemplo, nós utilizamos um exemplo, tá? Nós vamos eleger um produto do mercado e em cima desse produto nós vamos fazer toda essa receita de bolo para conseguir esse posicionamento, essa análise de posicionamento. Nesse caso, nós elegimos aqui o produto chamado bombas de pressurização residencial. Vocês podem utilizar para o produto que vocês quiserem, por exemplo, um cosmético, um perfume, uma roupa, um carrinho de criança, um chocolate, uma marca de suco, qualquer coisa, né? Qualquer produto, qualquer serviço, qualquer coisa que seja vendável, tá? Então é importante você identificar o produto, ou seja, o serviço, o produto em específico do que você quer analisar. Então, nesse caso, nós vamos usar como exemplo as bombas de pressurização residencial, que é o nosso escopo de negócio, tá? É o nosso produto chefe, carro-chefe aqui nessa movimentação da Orbitec. E para isso nós vamos utilizar as bombas de pressurização para dar como exemplo aí no estudo de posicionamento, tá? A segunda coisa que nós temos que fazer é a identificação do canal de distribuição que nós vamos analisar, tá? O que é um canal de distribuição? O canal de distribuição é por onde que você comercializa o seu produto ou o seu serviço, né? O mesmo produto ele pode ser comercializado em diversos canais e para cada canal existe uma característica distinta. Não adianta nós fazermos análise generalizada para todos os canais com a mesma visão. Nós temos que identificar qual é o canal de distribuição que nós queremos estudar, né? E em cima daquele canal fazer toda a análise, tá? É importante esse ponto, tá? E caso for, se nós queremos ter mais do que análise de mais de um canal, nós fazemos análise para mais canais, ou seja, mais duas análises, não somente uma análise. Então, vamos dividir por canal de distribuição, importantíssimo esse ponto, tá? Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos utilizar o canal de revendas especializadas em aplicação de bombas. Nós vamos estudar bombas de pressurização e o canal especializado de aplicação, tá? Aqui existem diversos canais para comercialização de bombas, nós vamos considerar somente este canal, tá? Existem os canais de grandes superfícies de comercialização, existe o canal de comercialização por internet, existe o canal de lojas generalistas de vários produtos, incluindo bombas, não é o nosso caso. Nosso caso é somente análise do canal de distribuição especializado, tá? Muito bem. O terceiro ponto seria a identificação das empresas que fornecem o produto ao mercado, ou seja, análise da concorrência. É importante nós identificarmos quem são os nossos concorrentes, tá? Aqui nós colocamos figurativamente, por uma questão de marca, patente, responsabilidade sobre produto, nós não identificamos aqui os nomes dos concorrentes. Fizemos uma análise de estudo, tá? Para que não haja conflito de interesse aqui, nem temos interesse de expor nenhuma marca no mercado. Nosso objetivo aqui é uma aula técnica, um bate-papo técnico de como
entender o que é uma análise de posicionamento. Bacana? Então, por exemplo, aqui nós temos a nossa própria marca, que é a marca Orbitec, né, de pressurizadores residenciais. E aqui nós temos mais 7 concorrentes do mercado que nós estipulamos aqui, né? Pegamos ao ar. Nós temos um que nós chamamos de concorrente L, L de Larissa, L de Lorena, L de Lorenzo, né? Nós temos o concorrente I de inovação, I de inconsistente, I de incompetente, né? Nós temos o K da letra do potássio, mas não é potássio. O K no nosso vocabulário se utiliza para muitas poucas palavras, né? Muito bem, nós temos o concorrente J, né, de Jair, de Jarra, de Jacu. Podemos utilizar o J para muitas coisas. Nós temos o SCH de Chapolin Colorado, de Shakespeare, do que você quiser. SCH. Nós temos o R de rato, de roupa, né? E nós temos o S de suspeito, de silêncio. Muito bem. Então, dando umas dicas aqui do que se pode ser utilizado as palavras que nós demos aos nomes dos nossos concorrentes aqui, figurativamente, ok? Fica a brincadeira e continuamos. Aqui a nossa quarta ponto da receita seria a identificação dos fatores principais de decisão do consumo. Ou seja, quais são os fatores que levam os nossos clientes ou os nossos parceiros a comprar nosso produto? Quais são os fatores de decisão? Né? Existem aí no mercado, para essa diversidade monstra do que pode ser feito em relação à venda, tanto de produtos como de serviço, diversos fatores de decisão. Né? É importante nós entendermos o que é um fator de decisão. Por exemplo, o preço é um fator de decisão. Através do preço, seja ele alto ou seja baixo, o cliente compra ou deixa de comprar seu produto. A qualidade é outro fator de decisão. Ruído, no caso das bombas, nós identificamos que ruído é um fator importante de decisão na comercialização de uma bomba. A vida útil do equipamento é um fator que as pessoas utilizam para comprar ou deixar de comprar uma bomba de pressurização. O custo da manutenção desse equipamento é importante. E se a marca também é importante, talvez um produto ele tenha uma força de marca mais importante do que a própria qualidade do produto. Então, é importante que nós identificamos quais são os principais fatores de decisão na comercialização do produto ou do serviço que nós estamos tendo nesse estudo. Ou seja, em questão de bombas de pressurização, nós identificamos aí esses 6 fatores de decisão: qualidade, o preço, o ruído, a vida útil, o custo de manutenção e a marca. Ok? É importante isso. O que nós fazemos com isso? Nós fazemos uma segmentação do mercado de acordo aos fatores de decisão de consumo. Ou seja, existem clientes que comprará pela qualidade do produto, ou seja, com a maior qualidade possível. Existem clientes que comprará com o melhor preço possível. Existem clientes que buscarão o melhor ruído possível, o silêncio da bomba. Existem clientes que visa somente a vida útil, quanto esse produto dura na utilização do mesmo. Existe aquele cliente que, por questões de manutenção, pela característica do negócio dele, ele busca os custos que esse produto dá de manutenção, se ele tem um foco na manutenção do produto, ou se ele não quer, se ele tem uma utilização muito fadigosa desse produto, se ele vai precisar gastar muito dinheiro para arrumar caso haja necessidade. Então, é um fator de decisão que alguns clientes também utilizam como principal fator. E, por último, obviamente, existe aqueles clientes que compram um produto simplesmente pela marca. Então é importante a gente entender quais são os fatores de decisão e aí ir segmentando cada cliente de acordo com o seu principal fator de decisão de consumo. Só assim a gente vai conseguir aí ter uma visão quais são os próximos passos. Como que nós vamos fazer isso logo em breve? Fiquem tranquilos, tá? Muito bem. A segunda parte da receita, uma vez que nós já temos todos aqueles pontos anteriormente explicados, é o seguinte: é identificar a quantidade máxima que o teu mercado pode ter com relação a potenciais clientes. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quantos vendedores, quantas lojas de carros, de veículos existem no nosso mercado, no Brasil, por exemplo? Né? É difícil de nós sabermos exatamente, mas nós temos que ter uma medida
uma base para nós termos um ponto de início, tá? Então nós temos que identificar, por exemplo, um mínimo e um máximo. Eu sei que, por exemplo, haverá mínimo 500 lojas de carro e máximo 5 mil lojas de carro no Brasil. Então nós temos que ter esse rango de atuação, tá? Então nós temos que ter esse espaço. É importante que nós saibamos um máximo e um mínimo aí do mercado com relação à quantidade de potenciais clientes. O que é um cliente? É o teu, na cadeia de suministro, é o próximo passo, é o quem compra o teu produto, né? Então, no nosso caso aqui, o nosso cliente, como Orbitec, para comercialização de bombas de pressurização, são as revendas especializadas de aplicação de bombas no Brasil. Então, nós identificamos que no Brasil existem menos de 15 mil revendas. É um número estipulado aí, de acordo com a nossa percepção de mercado, de que não há mais do que 15 mil revendas especializadas de comercialização de bombas no Brasil, ok? Então isso é um ponto inicial que nós temos que ter, ok? Para que nós precisamos disso? Uma vez que nós temos um número máximo de revendas, ou próximo ponto de compra, de compradores, nós identificamos a quantidade da amostragem necessária para a obtenção de uma realidade. O que significa isso? Se nós temos aqui, por exemplo, o tamanho da nossa população de clientes máxima de 15 mil, aqui no lado esquerdo da tela eu mostro que há aí 15 mil, é o número da nossa população de potenciais clientes. Nós colocamos aqui qual que é o nosso grau de confiança da nossa amostragem, eu coloquei 95% de confiança, e uma margem de erro aqui, por exemplo, né, no nosso resultado de 3,4% do nosso resultado. Para isso, eu preciso investigar junto a 788 clientes ou potenciais clientes, nesse caso são revendas, quais são as opiniões que eles têm com relação a todas aquelas perguntas que nós faremos a seguir. Com isso, nós teremos uma visão real, né, do que seria a realidade do mercado, qual que é a posição do nosso mercado. Vamos tentar colocar isso em prática, tá? Antes disso, nós temos que, obviamente, entender o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Nós temos que perguntar a esse número de amostragem mínima de consumidores do nosso produto sobre as opiniões de cada fator de decisão, ok? E posicionar os clientes pela segmentação elegida por eles mesmos, ou seja, todas aquelas 6 características que são os fatores de decisão, nós vamos alocando cada cliente para entender aonde está o posicionamento de cada cliente no futuro. Vamos fazer um exemplo aí do nosso posicionamento, ok? Eu sei que está um pouco maçante essa teoria, mas eu vou tentar, na prática, a gente vai tentar entender. É importante que vocês foquem, prestem atenção no que nós estamos fazendo para que vocês consigam fazer isso no segmento, no mercado de vocês. Tá? Parece um pouco chato, mas no final vocês vão entender, nós literalmente vamos ter uma visão tridimensional daquela caixa, né? Daquela caixa, a visualização de fora do repórter assistindo o jogo e vendo o campo inteiro e todas as suas características. Isso é maravilhoso. Vocês vão conseguir visualizar comigo e vocês vão conseguir replicar isso no mercado de vocês. Tá legal? Isso serve para qualquer coisa, não somente para bombas de pressurização, hein? Pode ser para qualquer produto e para qualquer serviço. Basta ter um pouco de criatividade e seguindo essas receitas do bolo aí que eu acabei de explicar. Vamos ao nosso exemplo. Nós fizemos a execução sobre os fatores de decisão de compras. Nós pegamos aqui, no caso, 804 revendas no mercado. Tá? Importante dizer aqui que nós utilizamos em igual número revendas que comercializam os nossos produtos, no caso bombas de pressurização Orbitec, e metade dos revendedores que nós investigamos, nós perguntamos, são revendas que não têm, né, até no momento, a característica de compra do nosso do nosso uh, do nosso como diz, do nosso produto, ok? Então foram investigados aí, foram entrevistados 804. Nós precisávamos, lembra, 788, né? Amostra de 788 o tamanho da amostra, nós fizemos 804, ok?
804 clientes. Então, vamos lá. Só para dar aí uma explicação de como foi feito. Nós perguntamos, o que nós perguntamos? Primeira pergunta, né? Aos 804 revendedores de bombas, para eles, qual seria o principal fator de decisão de compra, né? Com relação à compra de um pressurizador? Essa foi a pergunta. Então, numa escala de pontuação de 0 a 10, né? Quais seriam dos 6 fatores de decisão que nós perguntávamos, a nota que eles davam de 0 a 10. Então, por exemplo, a nossa média nos deu que esses 804 revendedores deu uma média de que a marca teria um poder de compra, né, um fator de decisão de compra de 2,34 na escala de 0 a 10. O preço teria uma escala de 4,51 em importância. A qualidade, 7,48. Tá? A qualidade seria, nesse caso, a principal fator de decisão de compra. A maior parte das decisões de compras desses 804 revendas escolheram qualidade em primeiro lugar. Tá? A vida útil, né? 4,93, custo de manutenção 3,10 e por último o ruído. Veja você que o primeiro lugar ficou a qualidade, um ponto mais importante com 7,48, o ruído em segundo 6,81, vida útil em terceiro 4,93 e o preço também importante 4,51. Custo de manutenção em quinto e por último a marca, tá? Então nesse caso aqui nós identificamos e entendemos já que os principais fatores de decisão na compra de pressurizadores são dos 6 que nós tínhamos elegido lá atrás, nesta ordem de importância. Tá? Essa é a nossa primeira análise. É importante saber quais são os principais fatores de decisão em ordem de importância. Ok? Segunda coisa que nós fizemos, nós perguntamos qual seria a percepção de cada fator de decisão. Tá? Nós fomos fator a fator e fomos perguntando a todos esses 804 clientes o que eles achavam de cada fator. Nosso primeiro fator que nós perguntamos é sobre a qualidade. Então nós perguntamos, de acordo a percepção de cada cliente, qual seria a percepção de qualidade junto aos concorrentes do mercado. O que cada revendedor pensava de 0 a 10 em termos de qualidade sobre cada pressurizador dos concorrentes. Então, por exemplo, para a Orbitec, a média de qualidade para os pressurizadores de todos esses 804 respostas com relação à qualidade, nos deu uma média de 8,43 de 0 a 10. O nosso concorrente S teve uma nota de 6,64. O nosso concorrente R, por exemplo, teve uma nota de 7,90. O nosso concorrente SCH teve uma nota de 6,72. O nosso concorrente J, 6,82. Concorrente K, 5,05. Concorrente I, 5,32. Concorrente L, 4,10. Olha lá, nós entendemos através dessa análise de amostragem que nos dá um erro de mais ou menos 3,4% de erro, com uma resolução de 95% de acertabilidade, que a Orbitec tem 8,3 em nota de 0 a 10 em termos de qualidade. Nós temos a maior nota de qualidade do mercado em pressurizadores. Isso representa, sim, a realidade. Quando nós pegamos a opinião de apenas um revendedor, isso não deixa de ser uma opinião. Quando nós pegamos a opinião da amostragem suficiente para ter 95% de acertabilidade do que é todo o mercado, toda a população do mercado, que são 15 mil revendedores que nós estipulamos, nós sabemos que a Orbitec terá 8,43 de média, com um erro de mais ou menos 3% deste valor. Tá? Dizemos aí 8,41 até 8,45, mais ou menos, não foge disso. Então, sim, a qualidade da Orbitec, segundo o mercado de pressurização de revendas e de aplicação especializadas, menciona que a Orbitec tem a melhor qualidade no mercado, seguido por R, e depois em terceiro lugar vem J, em quarto lugar vem CCH, em quinto S, em sexto I, em sétimo K, em oitavo L. O segundo fator de decisão que nós perguntamos, qual é a percepção de ruído de cada marca junto a esses 804 revendedores? Orbitec se destaca com uma nota de 8,05, S se destaca com uma nota de 8,21,
R se destaca com uma nota de 8,37. Veja vocês que existe uma pequena diferença em percepção de ruído do mercado. Obviamente, SCH já cai bem para baixo, 5,77. J 4,95, K 4,50, né? E I 5,05 e L 4,22. Veja vocês a nota de barulho, né, de um pressurizador. Obviamente, os mais silenciosos têm a maior nota, os mais barulhentos têm a pior nota. Nós estamos aí com essa característica de mercado também, com as mesmas características de assertividade e percepção de eficiência de resultado. 95% de acertabilidade do mercado completo, de toda a população dos 15 mil vendedores, vão nos dar essa nota de média sempre, porque a amostragem é mais do que suficiente para ter esta opinião. Tá? Muito bem. Fizemos a terceira pergunta, que seria a percepção de preço com relação ao preço desses produtos no mercado, se é caro ou se é barato. Orbitec sai com uma nota de 6,57 em custo. S sai com uma nota de 6,41. O mercado tem a percepção de que S é um pouco mais econômico do que Orbitec. R tem uma percepção de preço de 8,97, um preço bem mais elevado que Orbitec e S. SCH com uma nota de 6,60. J com uma nota de 7,67, K com uma nota de 5,06, I com 5,13 e L 4,55. Recordando, o que significa isso? Significa basicamente que dos 804 revendedores que nós perguntamos, que é a nossa amostragem, as notas desses 804, a média ponderada desses 804 respostas, de 0 a 10, com relação a preço, né, do mercado, nos coloca nessa figura. Essa é a foto, né? É a caixa, é a foto da caixa de preço, né? Então é isso que nós fizemos com relação ao preço. Importante, porque é um dos fatores de decisão que nós escolhemos. Qual que é o próximo fator que nós estamos analisando? A vida útil do produto, né? Então, Orbitec 8,24, S5,94, R 7,14, SCH 6,70, J 6,75, K 5,32, I 5,73, L 4,31. Percepção de vida útil, Orbitec com a maior percepção do mercado em vida útil de produto, né? Muito bem. Qual que é a percepção do custo de manutenção do produto? Outro fator de decisão que nós entendemos que seria importante estudar. Orbitec vem com uma nota de 3,16, ou seja, de 0 a 10, 10 é o maior custo de manutenção do mercado, 0 é o menor custo de manutenção. S vem com um custo de manutenção de 6,95, um custo de manutenção elevado. R 7,92, mais elevado ainda. SCH com 5,99, J 6,68, K 6,40 e 6,06, L 6,72. E aí nós temos uma foto também da caixa com relação ao custo de manutenção. Vejam vocês que a Orbitec aqui tem o menor custo de manutenção percebido pela população, pela amostragem que nós fizemos análise. Tá? Nós temos a marca Orbitec em precificação tem o menor custo de manutenção do mercado. Tá? Basicamente isso se dá, e agora utilizando um pouco já dessa explicação, para colocar um pouquinho da força de venda, o marketing que nós temos, a Orbitec ela tem essa nota devido ao fato que nós não comercializamos duas vezes o mesmo produto ao mesmo cliente. Quando existe um problema de qualidade, seja ele o qual for, nós não cobramos a manutenção do nosso equipamento. Isso é um fator que nos destaca realmente no mercado. Embora o custo de manutenção não seja o principal fator de compra, né, de um pressurizador. Tá? O custo de manutenção me parece que era um dos últimos que nós tínhamos analisado lá atrás. Tá legal? Mas neste caso, a Orbitec tem a melhor nota do mercado em custo de manutenção. Tá legal? Seria um fator de desempate, né, quando outros fatores para aquele cliente seja similar. Então, esse fator aqui é um fator de desempate, fator de decisão de desempate. Todos os fatores de decisão são importantes. O que existe é uma prioridade nos fatores, ok? Quando os fatores se empatam,
existem os fatores subsequentes que que desempatam, porque ao final o revendedor ou o cliente, o teu cliente, qualquer seja o produto que você esteja vendendo, ele sempre vai ter que ter um fator de decisão para desempatar, porque ele precisa daquele produto ou ele precisa daquele serviço. Ele não deixa de comprar, ele busca um novo fator, seja ele condição de pagamento, prazo de entrega, custo de manutenção, o que você deseja, a cor do produto, a embalagem, né? A forma que o relacionamento que ele tem com o cliente, né? Isso aqui é uma análise que ela elimina a necessidade de tanto relacionamento. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde cada vez menos a interlocução, o contato físico, o relacionamento entre pessoas está sendo possível. Então, quanto mais técnico, mais entender os fatores de decisão dos clientes, mais rápido chegaremos aos resultados. Tá? Por que nós estamos fazendo tudo isso? Né? Mais uma última, um fator de decisão, só para terminar, e depois a gente entra na análise tridimensional daquela famosa caixa. Né? O que aconteceu aqui? A última pergunta, obviamente, é que nós perguntamos sobre o reconhecimento que as marcas têm no mercado. O Orbitec teve uma nota de 7,23. Só terminando aqui, o concorrente S teve uma nota de 5,45, reconhecimento de marca do mercado. 7,55 para R. SCH 6,28. J 5,22. K 4,99. I 4,92. L 3,76. Muito bem, aqui nós tivemos uma nota de reconhecimento da marca um pouquinho abaixo, segundo lugar do mercado, né? Isso porque nós também, essa marca ela é uma marca relativamente recente no mercado brasileiro, nós estamos há 5 anos de atuação, e as outras marcas aí, figurativamente, são bem mais antigas que a nossa, e já ocupamos um espaço de reconhecimento de marca bastante importante no mercado aí de pressurização residencial no Brasil, ok? Então, esse é o último dos fatores de decisão analisados, reconhecimento de marca. Ok? Essa aqui seria a parte do PowerPoint. Agora nós vamos entrar na parte da análise, né? Do que nós fizemos, né? Para que serve todos esses gráficos, né? Para que serve todos esses gráficos, ok? E aí nós vamos ter uma análise, vejam vocês aí na tela, uma análise tridimensional, né, de 3 vetores, né? No vetor vertical nós temos a qualidade, que foi considerado o principal fator de decisão pelos nossos revendedores, por nossos potenciais clientes ou clientes, né, como principal vetor. Nós pegamos aqui no vetor, né, da esquerda o preço, né, no Y, o preço, sendo um dos principais fatores de decisão na compra de um pressurizador, e no vetor Z, né, no XYZ, no vetor Z, o silêncio, o ruído da bomba. Então esses 3 fatores foram considerados aí os 3 principais fatores de comercialização de uma bomba de pressurização. Tá? Então é importante, né, uma vez que nós identificamos os fatores de decisão, identificar quais são os 3 principais fatores para plotar a caixa, para desenvolver um gráfico tridimensional a caixa com esses 3 fatores, nos 3 vetores. Olha que bacana, estamos dando matemática a uma análise teórica. Isso chama-se dimensionamento, e o que nós vamos fazer em seguida chama-se posicionamento. Tá? Qual que é o posicionamento? Então vamos primeiramente, com todos aqueles números, aquelas porcentagens e aquelas respostas dos 804 clientes que nós tivemos, colocar nesse gráfico tridimensional cada situação que nós encontramos. Então vamos começar, por exemplo, com o concorrente L. O concorrente L, ele está posicionado em silêncio. Aqui, ó, nós temos uma escala de 0 a 10, ok? De 0 a 10, da esquerda para a direita. Então o silêncio aqui, ó, o nosso concorrente L, ele está posicionado exatamente nesta posição, ok? Na posição, em termos de qualidade, ele está exatamente nesta posição, o nosso concorrente L, tá? E na questão de preço, ó, na questão de preço, de 0 a 10, da direita para a esquerda, seguindo a seta,
nosso concorrente L está nesta posição. Então, que é a soma, basicamente, né, nos eixos daqueles gráficos de 0 a 10 que nós fizemos na curva bidimensional anterior. Tá? Nós conseguimos plotar isso no gráfico tridimensional. Ok? Basta você utilizar os valores de 0 a 10 que você teve e plotar em cada curva. Isso aqui é uma curva bidimensional dessa forma. Isso aqui é uma curva bidimensional dessa forma. Isso aqui é uma curva, um gráfico bidimensional dessa forma. E isso aqui é um gráfico tridimensional. Olha que bacana. Quando você soma 3 fatores de decisão, ou 3 vetores, você consegue criar um gráfico tridimensional. Vamos colocar o nosso segundo concorrente, o concorrente K de potássio. Nos gráficos apresentados anteriormente, ele se encontra nesta posição, em silêncio, em qualidade e em preço. Olha que bacana. Aqueles resultados me deu um posicionamento dele, ó. Tá? O nosso concorrente K está nessa posição no nosso gráfico. E nosso concorrente I, por exemplo, né? O nosso concorrente I, olha lá, está nessa posição, um pouquinho mais acima de qualidade, que é a percepção do nosso mercado, realística, em silêncio um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais silencioso, né? E o preço aqui um pouquinho mais caro também do que K e L. Olha lá, colocamos ele exatamente na posição que o mercado coloca, não nós. O mercado coloca ele, esse concorrente nessa posição. E o nosso concorrente J, onde que ele está? Olha que bacana. Ele está nessa posição em qualidade, uma qualidade um pouco mais superior que os outros 3, né? Um silêncio um pouco mais silencioso do que os outros 3, né? E em preço também bem mais caro do que os outros 3. Uma outra situação também, ó, né? Olha lá. Ok? E aqui é o posicionamento dele tridimensional. Vamos para o nosso concorrente SCH. Olha lá o SCH onde ele está, ó, em qualidade próxima a J, ali, né? Em silêncio um pouquinho mais silencioso que J e os demais, e em preço não tão caro como J, né? É ali, ó, não tão caro como J, mas também mais caro que os outros 3. E o nosso concorrente, por exemplo, S, onde que ele está? Olha o S, ó, em termos de qualidade, ó, parecida, ó, similar, tá? Aos outros 2 e mais alto que os outros 3 lá embaixo, os primeiros. Em silêncio, bem mais silenciosa, veja bem, uma diferença brutal, bem enorme, bem grande com relação aos outros 5. E quando olhamos em preço, ó, também um pouco até mais econômico que os outros 2, aí na média dos 6 apresentados até o momento. E o nosso concorrente R, olha lá, olha onde que está o nosso concorrente R. R, ele já se destaca mais em qualidade, segundo o nosso mercado. O mercado entende que o concorrente R tem uma qualidade superior a esses 6 que estão sendo apresentados até agora. Tá? Em silêncio, ele tem um silêncio ele é mais silencioso que todos os demais. Tá? E, obviamente, em preço, olha aqui, ele está sendo apresentado como o concorrente mais caro do mercado. Tá? Mais caro do mercado, olha lá. Onde que ele está em preço. Então a posição desse cara aqui, desse concorrente R, é aqui. E por último, qual que é o posicionamento da Orbitec? Tan, 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 tan. Senhores, de acordo com aqueles 6 gráficos que nós mostramos sobre cada fator de decisão, o mercado coloca a Orbitec na curva de qualidade acima de todos esses revendedores, todos esses concorrentes. Nós temos a maior nota de qualidade, ok? Então nós estamos aqui, ó, nessa posição. Em termos de silêncio, nós estamos quase igual ao mais silencioso do mercado. Nós estamos em terceiro lugar. Se vocês voltarem na curva no vídeo, vocês verão que no fator de decisão silêncio, nós pegamos terceiro lugar com uma porcentagem diferencial entre os dois primeiros aqui muito pequena. Então veja bem, nós temos aí um cluster de concorrentes, 3 concorrentes, que tem um barulho bem silencioso, um ruído bem silencioso. Nós temos aqui um mediano, que é a cor marrom, que é o nosso concorrente CSH. E nós temos aqui os demais 4, aí com um barulho bem regular, ok? Bem mediano mesmo, tá? Bem ruim, né? Porque numa escala de 0 a 10,
0 é uma coisa absurdamente barulhenta, ou seja, insuportável, e 10 é uma coisa extremamente silenciosa, e eles estão aqui num negócio bem barulhento, barulho, né? Barulho, tá? Esse mediano aqui para barulho bem barulhento. Em termos de preço, olha onde se encontra a Orbitec. Nós temos aqui, nós não somos os mais caros do mercado, me parece que nós estamos em 4ª posição de produto mais caro, nós estamos num preço intermédio, né? Não existe milagre, custo é uma resposta com relação à qualidade de produto, serviços, etc. Então, não tem como ser o produto mais barato do mercado apresentando este nível de qualidade, tá? Então, essa é a situação do mercado, ok? Essa aqui são os concorrentes. Vamos para onde estão os clientes? Olha que bacana, o mais importante, a primeira análise nós fizemos, que é a análise de onde estão os concorrentes. Sem isso, nós não conseguimos fazer nenhuma opção, nenhuma aposta, né? Nós precisamos entender onde que estão os nossos concorrentes. Onde que eles estão? Onde estamos? Né? E agora, a segunda etapa da análise é aonde estão os nossos clientes. Onde está o mercado? Sem saber onde estamos e sem saber onde está o mercado, é como se colocássemos uma venda nos olhos, pegássemos uma arma, uma carabina e tentássemos acertar um alvo. Sem saber onde que estamos, sem saber aonde apertar e sem saber onde está o alvo. Os nossos clientes são o alvo, né? São os alvos que nós queremos acertar. Então nós temos que identificar nesta curva tridimensional aonde que eles estão. E qual é a porcentagem, qual é a quantidade deles em cada posição, porque eles são diferentes. Lembra que nós segmentamos os clientes? Nem todos os clientes querem a mesma coisa. Nem todos, alguns querem qualidade, outros querem silêncio, outros querem preço, outros querem o que for, né? Então aqui nessa análise nós fizemos média ponderada de todos os fatores que eles querem, em porcentagem, em primeiro lugar, em quinto, etc. E conseguimos um posicionamento de cada um deles, tá? Então vamos pegar aqui por exemplo, um aqui deles, acabei de apresentar, veja vocês, ó. 1,53% de toda a população desses 15 mil revendedores, 1,53%, ele está posicionado nesta posição aqui, ó. Ele quer este nível de qualidade, ele quer, vocês conseguem ver onde ele está, não? Na tela? Ó, vou tentar dar um zoom maior aqui. Ele quer este nível de silêncio, ele quer um silêncio elevado, tá vendo? Ó? Ele quer um silêncio mais elevado do que o próprio mercado, tá? Ele quer o silêncio em primeiro lugar, né? Ele quer uma qualidade mais do que a média, ele quer uma qualidade alta, e ele quer um preço não tão baixo, ele aceita um preço, tá vendo aqui vocês? Ó, ele aqui, ó, ele aceita um preço relativamente alto, ok? É isso aqui, ó. 1,53% da população dessa amostragem de revendedores, ele está posicionado aqui, tá? O que significa isso? O que significa isso? Agora essa aqui é a análise, né? Uma análise já de que cada um pode ter, né? Quem que vai vender para essa porcentagem de clientes de 1,53 que querem essas características? Esses clientes querem essa característica, né? De preço, qualidade e silêncio. Por exemplo, o concorrente R tem possibilidades de vender para este cliente, para essa porcentagem de clientes? Até tem, tá? Mas saiba que o R tem um preço, tá vendo a curva aqui de baixo? Bem mais elevado do que o cliente, o que os clientes dessa segmentação de 1,53% estão querendo pagar. Tá vendo que ele está mais caro do que esses clientes querem pagar? Então, provavelmente, o concorrente R terá uma dificuldade em questão de preço de vender a esses clientes. Quem está mais próximo desses clientes? Veja você. S, em termos de preço, está mais barato. Todos esses clientes aqui embaixo, ó, I, K, L, são bem mais baratos do que esses clientes querem. Porém, se nós analisarmos os termos de qualidade, todos esses clientes que estão abaixo da qualidade que ele está posicionado, por exemplo, S está abaixo, um pouquinho mais abaixo, I, J e K lá embaixo, I,
a K e L estão bem mais abaixo, ou seja, esses 4 fornecedores terão dificuldade de vender para essa porcentagem de clientes, tá? Então dificilmente vai vender por temas de qualidade. Quem pode vender em termos de qualidade aqui são, obviamente, R, Orbitec, J e CSH. E em termos de silêncio, todos esses aqui, ó, que estão aqui do lado esquerdo, tem um silêncio muito aquém da necessidade desse cliente. Então, provavelmente, quem tem chances de vender para essa porcentagem de clientela, a segmentação é Orbitec, R e S. Tá? Quem estiver mais próximo com as características, com os fatores de decisão desequilibrantes, por exemplo, qualidade aqui, ó, olha aqui, ó, qualidade, né? E aí o preço de R está muito longe do cliente. Orbitec S tem um preço mais susceptível, inclusive é mais barato do que o cliente está disposto a pagar. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então R fora do mercado e quem absorve esse 1,53 acaba sendo Orbitec e S. Como o Orbitec tem uma qualidade superior que S, a probabilidade desse 1,53% consumir produtos Orbitec é extremamente elevada. Então, essa segmentação de 1,53% do mercado vai para Orbitec. Muito bem. Vamos pegar uma outra segmentação, 2,55%. 2,55% do mercado, ó, absorve um produto posicionado nesta posição entre qualidade, silêncio e preço. O que acontece aqui? Os fornecedores que estiverem próximos a esse carinha aqui, ó, esses 2,55 é o que vão absorver. Eles estão mais próximos ao alvo, né? Estão mais próximos ao alvo. O que eu quero dizer aqui? 8,55% daqueles 804 clientes que nós investigamos, eles querem um produto em termos de bomba com essas características de qualidade, de silêncio e de preço. Tá? Que basicamente é uma média ponderada. Quem que vai vender para esse cara aqui? Né? Quem que vai vender para esse cara? Quem que pode vender para esse cara aqui? Todos esses, na verdade, todo mundo que está, por exemplo, em preço, todo mundo que em preço esteja para a direita, seja mais barato do que eles estão dispostos a pagar. Né? Em termos de silêncio, todo mundo que esteja à direita do que esses caras estejam dispostos a ter como silêncio. Então, por exemplo, o fornecedor L ou até mesmo K tem um silêncio muito aquém, né? Olha lá, silêncio aquém do que esses clientes querem. Então, provavelmente também vão perder venda pelo fato de silêncio. Em termos de preço, esse fornecedor R não tem preço suficiente para atender aquele cliente, está muito longe, tá vendo? Ó? Olha onde que ele está e olha onde que o cliente está. Existe uma distância muito grande. Então, provavelmente, os que estão mais próximos desse cliente, né, nessas 3 curvas, são os que vão vender para essa segmentação de mercado. Vamos para outra segmentação. Tá vendo aqui, ó? Mais um, 3,6%, 0,6% do mercado está posicionado aqui. Quem são os que vendem? Os que têm características de qualidade superior, os que têm silêncio de silêncio superior ao que eles pedem, tá vendo? Os que não têm silêncio superior ao que eles pedem não vão vender a eles, pode ter certeza. E os que têm preço, né? Aqui, ó, inferior ou igual ou próximo ao que eles querem, tá? Então são mercados aqui que com outros fatores de decisão você consegue vender para eles. Na aula 2, na nossa próxima análise, nós vamos pegar esse estudo de tridimensional e vamos, já sabemos onde estamos os concorrentes, e nós vamos fazer uma explicação de quais são as medidas que nós vamos tomar, tá legal? E aí, pessoal, nós vamos fazendo todo o posicionamento dos clientes. Veja vocês aqui, ó. Colocamos mais 2 clientes aqui, ó, né? Mais 2 segmentações de clientes, né? Mais um aqui, outro aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. Olha essa. Existe uma quantidade de clientes, 6,63% do mercado, que está posicionado aqui, justo muito próximo a um fornecedor chamado Orbitec, né? Temos outro, olha aqui, ó. Olha que bacana esse aqui, ó. Também nessa posição, ó, em termos de silêncio, exige médio silêncio, em termos de qualidade, exige uma qualidade elevada, em termos de preço, está na faixa de 80% aí do mercado,
Tá? Então está nessa posição. Quem que leva? Geralmente os revendedores que estão, né, os concorrentes que estão mais próximos a essa segmentação. Tem uma outra quantidade de clientes, ó, 9,61% do mercado está posicionado aqui, próximo a Orbitec, tá? Muito bem. E aí, né, isso aqui representa, né, 44,9% do mercado, que é a segmentação do mercado identificada, que nós temos claro o que é esse mercado, né, desses 15 mil revendedores, exigem na hora de comprar um produto, ou seja, nesse caso, pesquisadores. E nós sabemos que 44% deste mercado, que é a soma de todas essas porcentagens aqui, já sabemos o que eles querem. Só que sempre existe, principalmente no mercado como o nosso, que é um mercado, não é um mercado perfeito, é um mercado imperfeito, né? O Brasil, pelas características do Five Forces, das 5 forças de mercado, né? As barreiras de entrada, a força de barganha dos fornecedores, a força de barganha, as características das forças de barganha dos clientes, os novos entrantes, as burocracias, o preço, etc., fazem com que haja um mercado imperfeito, ou seja, poucos concorrentes, altas margens, todo mundo sabe, altas taxas impositivas, etc. Então, o que existe no mercado de pressurização? Nós conseguimos, através de dessa análise, identificar, tá vendo essa estrela de Davi aqui? Isso aqui significa 55,1% do mercado que está indefinido. E a indefinição do mercado nós colocamos na média do mercado. O que é a média? É a média dos 3 fatores. Qual que é a média do silêncio do mercado? Qual que é a média de qualidade do mercado? E qual que é a média de preço do mercado? Então, 55% dos clientes estão posicionados aqui. Tá? Quem que vende para esse 55,1% do mercado? Todos podem vender. Todos podem vender. Por quê? Porque, na verdade, os fatores de decisão para esse mercado indefinido são fatores de decisão desconhecidos. Existe um desconhecimento por parte desse mercado do que eles realmente querem como fator de decisão. Eles não sabem o que eles querem comprar. Por isso que existem margens elevadas em um mercado imperfeito. Por isso que existem oportunidades de negócio. Quanto maior a quantidade de indecisos, indefinidos, não sabem o que querem no mercado, mais fácil fica para empresas de baixa qualidade, de baixo silêncio, né, ou de preço indefinido. Tá? Quanto mais perfeito o mercado, mais especializado, mais profissional o mercado menos quantidade de pessoas indecisas e mais posicionamento adequado. E aí o mercado fica mais interessante, fica mais profissional. É isso aí, galera. A nossa primeira aula sobre posicionamento vai acabando. Tá? Nós temos uma segunda aula que seria... Olha eu aqui de volta. Nós temos um segundo bate-papo que seria... nós falamos onde estamos, né, na primeira live, que é essa aqui. E a segunda live, que nós faremos em breve, é para onde vamos. Ou seja, a nossa análise, com essa análise de posicionamento que nós já fizemos, que é uma informação preciosa, tá? Que nós temos em mãos agora, nós olhamos de fora da caixa, nós conseguimos visualizar, vou voltar para vocês aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aqui a caixa, ó. Nós conseguimos dimensionar uma caixa e nós estamos olhando ela de fora. Olhando a caixa de fora, nós somos o técnico da seleção, ou o repórter olhando de fora, olhando lá de cima, lá da casinha de filmagem, olhando o campo inteiro, olhando os concorrentes, olhando os supporters, toda a torcida, olhando todos os jogadores, né? Olhando as habilidades de cada um, a força de cada um, a força dos concorrentes, onde eles estão posicionados no campo. Obviamente, com isso, vocês, quem nunca assistiu um jogo de futebol e grita, passa pro fulano na esquerda, ele tá sozinho. O que é isso? Isso é a visão de fora da caixa. Você de fora consegue visualizar que aquele fulano está sozinho. E aí você
toma uma ação de passar ou não a bola para aquele cara. Isso chama-se para onde vamos. E toda essa análise técnica, obviamente, de para onde vamos, nós faremos na segunda live. E aqui, nessa segunda live, teremos a beleza de conseguir absorver as porcentagens do mercado. As porcentagens. Lembra você, o primeiro objetivo de tudo isso, o que é? Vender mais. E como vendemos mais? Vendemos mais quando sabemos onde estamos, sabemos onde estão os nossos clientes e a porcentagem de clientes, e saber se nossos recursos, temos recursos disponíveis para alcançar aquele cliente que está posicionado em determinado posicionamento. Nessa segunda live também explicaremos o que faz esse mercado se movimentar. Esse mercado ele é dinâmico, as posições não são eternas. Hoje, os concorrentes estão em determinadas posições, os compradores, os nossos clientes estão em posições determinadas. Por exemplo, se entra um novo produto no mercado, a percepção de qualidade muda. O que era bom se transforma regular. E, obviamente, a curva cai. E automaticamente a qualidade daquele novo produto se transforma num produto maior qualidade. A mesma coisa ocorre com o preço. Um produto, ele muda de preço, automaticamente a percepção do mercado muda. Então todas as variáveis alteram, todas as movimentações de todos os concorrentes, de todos os revendedores, de todos os clientes, fazem com que essa curva, essa movimentação nesse 3D, ela seja dinâmica. E o mais importante de tudo, nessa segunda live que nós falaremos, como se movimenta, o que temos que fazer. Basicamente, nós falaremos de atuação de marketing, que são movimentações curtas nesse tridimensional. Muitas vezes as pessoas dizem, nossa, nós temos que vender muito, nós temos que fazer propaganda para vender muito. Mas nós não sabemos que a movimentação nesse gráfico tridimensional, o marketing representa uma movimentação muito pequena. E sabemos também que uma outra forma de se movimentar nesse mercado, nesse gráfico tridimensional, é através do desenvolvimento de novos produtos. Se nós entendemos que o nosso cliente está em uma certa posição, nós estamos muito longe deles, através do desenvolvimento de um produto customizado para aquela posição, com aqueles fatores de decisão importantes para aquele cliente, nós conseguiríamos chegar próximo àquele cliente, posicionaremos aquele produto naquele cliente e venderemos mais. Então, olhar fora da caixa, basicamente é ter a foto do que está acontecendo e aí sim tomar decisões, seja de marketing, seja de desenvolvimento de produtos, seja de implantação de recursos, seja de entendimento de posicionamento de habilidades que nós temos, seja de todos os botões que nós podemos apertar, basicamente para uma coisa: estarmos próximo ao alvo, tirarmos a venda dos nossos olhos, no respeito vendas, e focarmos exatamente naquela porcentagem de mercado que nós já conhecemos. E não existe resultado diferente desse. O resultado é único. Quando nós estamos próximos ao mercado, nós vendemos mais. Nessa curva tridimensional que eu acabei de mostrar, quem está mais próximo da segmentação de cada cliente, de cada mercado, está vendendo cada vez mais, está absorvendo aquela porcentagem do mercado. Somos imãs, nossos clientes são imãs. Quanto mais próximos, mais nos unimos, transformamos uma coisa só. É a consolidação da venda. Quanto mais longe estamos, menos força temos e menos venda temos aquele segmento. Isso chama-se análise de segmentação, de posicionamento. Até a segunda live, mais espetacular ainda, falaremos sobre o que fazer, para onde vamos, né? Um abraço e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até mais.